O primeiro grande objetivo relacionado à descrição e análise de cargos está destacando o quê? Subsídio à divulgação, como para o recrutamento de pessoal. Então, subsídio à divulgação e recrutamento de pessoal. É importante, Eduardo? Sim. Quando um edital, por exemplo, a título de exemplo, quando o edital é divulgado para você, obviamente que ele traz informações sobre os requisitos do cargo e os requisitos qualificativos, que são exatamente aqueles relacionados ao seu perfil, os quais você deverá apresentar na ocasião da aplicação das técnicas de seleção, certo? Então, a descrição e análise, ao definir o que um cargo faz e como serão gerados os atributos que vão ser exigidos do ocupante, ela dá subsídio à divulgação e recrutamento de pessoal, uma vez que é uma das primeiras atividades relacionadas à descrição e análise. É importante também saber o seguinte: se ele subsidia recrutamento e seleção de pessoal, ele subsidia de que maneira, Eduardo? Você vai entender com o passar do tempo que a descrição está relacionada ao que o cargo faz e a análise está relacionada a o que vai ser exigido do ocupante para exercer determinado cargo. Ou seja, descrição intimamente relacionada com o quê? Com aquilo que você vai fazer, ou seja, no seu edital, por exemplo. Você vai lá no seu edital, dá uma olhada na estrutura do teu cargo e nas atribuições que ele faz. As atribuições do seu edital foram definidas pela descrição. Aí depois você vai lá no seu edital, requisitos para investidura no cargo. Isso foi definido a partir da análise de cargo, ou seja, o recrutamento e seleção ele também é gerado a partir da descrição e análise. Outra coisa importante destacada aqui no nosso material é que a descrição e análise também gera a determinação de perfil do ocupante como base para a seleção de pessoal. Isso como já havia destacado agora mesmo com vocês. Além de ser considerada como material necessário aos programas de treinamento como para desenvolvimento de pessoal. Ok? Determina também, auxilia na determinação de faixas salariais, ou seja, possibilita a avaliação e classificação dos cargos de acordo com as demandas internas, mas também de acordo com as demandas externas, no mercado de salários, no mercado de trabalho. Além disso, com a descrição, eu estimulo a motivação como base para a avaliação de desempenho de pessoal, ou seja, eu tenho os critérios para observar o teu nível de desempenho a partir da determinação das suas funções. Então, se eu conheço as suas funções, eu vou avaliar vocês com base nestas funções. E com base nestas funções, ao avaliar vocês, eu vou ter parâmetro para motivá-lo caso seja identificado desempenhos satisfatórios, que serão, obviamente, recompensados. Sem falar também que transforma a atividade da gestão de pessoas em uma atividade clara, objetiva e transparente. Por quê? Porque ao definir a descrição e análise de cargos, eu clarifico os papéis a serem exercidos dentro da empresa, tornando-se essa descrição e análise um grande guia, tanto para que o supervisor conheça exatamente quais são os atributos dos seus subordinados, bem como também para que os subordinados saibam efetivamente onde começa e onde termina as suas atribuições. Perfeito? Beleza. Além de, nós vamos também deixar claro que a descrição e análise, ao analisar o que o cargo faz, como faz e quais são as rotinas, ele também é capaz de gerar subsídio para reduzir insalubridade e periculosidade, porque ao conhecer a natureza dos cargos e suas funções, eu consigo reduzir o risco de acidente de trabalho e promover maior higiene e segurança industrial. Esses são objetivos diretos relacionados com a atividade de descrição e análise de cargos, perfeito? Mas, além de saber os objetivos, você precisa entender uma coisa muito importante. Acompanhe comigo. Dentro das bibliografias de gestão de pessoas, nós temos problemas muito sérios. Um deles é exatamente esse. Você não encontra um capítulo só para descrição de cargo e outro capítulo só para análise de cargos. Você encontra um capítulo na bibliografia de gestão de pessoas para descrição e análise de cargos, que dentro da bibliografia é tratada como um processo conjunto. Elas são tratadas como funções integradas. Isso não inviabiliza a especificação de ferramentas que podem ser aplicadas em uma e em outras, respectivamente. É por isso que nós vamos abrir essas duas funções agora, deixando claro que
enquanto a descrição relaciona, como você pode perceber, tarefas, deveres e responsabilidades desse cargo, a análise não vai se preocupar com a figura do cargo, mas a figura dos possíveis e prováveis ocupantes. Então, a descrição ela vai relacionar tarefas, deveres e responsabilidades. É a função da descrição de cargo, a atividade que vai detalhar o que você vai fazer, é a função dela especificar o que você faz, mas não só o que você faz, mas quanto faz, como faz e também por que o realiza. É através da descrição e análise de cargos, definindo esses 4 vetores, o que você faz, quanto você faz, como faz e por que você faz, é que a gestão de pessoas pode deixar claras atribuições e, como consequência natural, cobrar-lhe melhor nível de desempenho, motivando-o. Perfeito? Beleza. A descrição, ao falar para o cargo especificamente, define o seu perfil e define o que deverá ser feito no dia a dia e na rotina de trabalho. Enquanto isso, a análise, por sua vez, vai lá e pretende estudar o quê? Os requisitos qualificativos, as responsabilidades envolvidas e as condições exigidas pelo cargo para o desempenho adequado. Durante a análise, eu vou verificar detalhadamente quais são os requisitos qualificativos mínimos para o exercício dessa função e que vão ser cobrados dos seus possíveis ocupantes, ou seja, dos seus candidatos. Vou verificar também nessa análise quais são as condições que estão sendo exigidas pelo cargo para o seu exercício, ou seja, que capacidades eu preciso ter, quais as responsabilidades vão ser envolvidas quando do meu exercício de determinado cargo. Para que eu possa desempenhá-lo adequadamente, eu preciso ter um conhecimento aprofundado da análise desse cargo. Outra coisa importante é entender que a análise, dentro de uma perspectiva de recursos humanos, ela possui a verificação e a observância de 4 áreas fundamentais, que são considerados como fatores de especificações dessa análise. Enquanto a descrição busca descobrir o que você faz, como faz, por que faz e quanto faz, a análise tenta encontrar um conjunto de requisitos fundamentais para que você possa exercer essas funções. E que requisitos são esses? Primeiro, os chamados requisitos qualificativos, que distribuem-se em requisitos mentais e requisitos físicos. São os chamados requisitos qualificativos. Que requisitos mentais são esses, Eduardo? Equilíbrio psicológico perfeito, um bom estado de saúde mental, isso é requisito mental exigido de vocês para o bom exercício do cargo. Mas, Eduardo, como é que isso é exigido? Simples. No processo seletivo, por exemplo, do concurso público, por vezes é pedido um atestado de sanidade mental, da psicologia ou da psiquiatria. Por quê? É necessário conhecer se você possui ou não os requisitos mentais suficientes para o exercício dessas atribuições. Além dos requisitos mentais, que são qualificativos, nós temos também o exercício de requisitos físicos que são envolvidos nessa atividade, ou seja, a rigidez física e a força exercida por esse profissional para desempenhar suas funções. Beleza? Além disso, é necessário conhecer também, enquanto candidato, quais são as responsabilidades que vão estar envolvidas no desempenho dessas atividades. Até que nível vai o meu grau de responsabilidade e autoridade sobre o desempenho daquelas funções. Não é à toa que, ao final da descrição e análise, são então destacados os desenhos de cargo e posicionados dentro da hierarquia da organização. Não é à toa que, além disso, cada um dos cargos contempla também quais são as condições favoráveis e desfavoráveis, fazendo a manutenção de programas de higiene e segurança do trabalho. Beleza? Então, o que a descrição tenta encontrar? Vamos voltar? Vamos voltar lá? O que a descrição tenta encontrar? A descrição tenta encontrar o que você faz, quanto você faz, tenta encontrar como você faz e por que você faz. Enquanto a descrição tenta localizar esses 4 vetores, o que faz, quanto faz, como faz e por que faz, a análise tenta estudar requisitos mentais, ela tenta estudar, vamos lá? A análise tenta estudar requisitos mentais, requisitos físicos, as responsabilidades envolvidas no desempenho das funções, bem como também as condições específicas de trabalho. Então, descrição, só repetindo para você não esquecer. Descrição, ela fala para o cargo. A análise fala para o ocupante. A descrição diz o que você deverá fazer. A análise de cargos,
que características você deve possuir para fazer aquilo que você foi contratado, ok? Para o qual você foi contratado. Então, descrição para o cargo, análise para o ocupante. Entendendo sempre essas duas funções como uma atividade de processo integrado. É preciso que a gente compreenda claramente, até porque a bibliografia correlata, ela trata como se fosse uma coisa única, como se fosse uma coisa só. Tanto a descrição como a análise, envolvidas nas atividades, são tratadas como de maneira unificada, de maneira integrada, porque é a perspectiva do RH contemporâneo, integrado sistêmico. Tanto a descrição quanto a análise, tais como treinamento e desenvolvimento, tais como recrutamento e seleção, são atividades necessariamente integradas. Perfeito? Beleza, vamos lá. Agora, eu quero que você entenda que tudo isso, feito pela análise, ao definir esses requisitos, isso, obviamente, vai ser feito por meio de um processo. Dentro da administração, nada surge por acaso. A análise desse cargo é feita por meio de um processo composto de 6 etapas fundamentais. Vamos entender cada uma dessas etapas e quais são as suas respectivas aplicações e particularidades. Vamos lá no quadro, acompanhe comigo. Etapas do processo de análise e descrição de cargos. A primeira etapa definida, vamos lá, volta aqui. A primeira etapa definida para a descrição e análise de cargos é a etapa de exame da estrutura e organização total de cada cargo. Então, passo número 1. O passo número 1, eu preciso fazer o quê? Preciso examinar a estrutura da organização total e cada cargo. Definir qual o papel cada um tem exercido nessas funções, quais são as atividades que as pessoas têm desempenhado no dia a dia da empresa, para definir, então, qual vai ser o papel de cada um de maneira muito prática e de maneira muito objetiva, certo? Então, regra número 1. Regra número 1, examinar toda a organização e cada cargo, perfeito? Depois que eu examino, que eu estudo a estrutura da organização como um todo e de cada cargo, está na hora de definir quais informações vão ser requeridas pela análise de cargo, ou seja, quais são os dados que estão na descrição e que podem ser interessantes na definição dos perfis dos prováveis candidatos, ou que são importantes para a definição das exigências que vão ser direcionadas a eles, seja pelo processo de seleção, seja pelo processo de recrutamento e até mesmo de qualificação para promoções, beleza? Então, continuando, agora é preciso também destacar que nesse processo de analisar o cargo, depois de fazer o exame e depois de definir que informações eu preciso para a análise, eu preciso também selecionar que cargos serão analisados, ou seja, eu analiso a organização como um todo. Depois eu defino quais informações vão ser requeridas pela análise, que na verdade são os critérios que serão utilizados como referência.